A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial, uma ótima manhã de quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Que coisa boa falar em dezembro, né? Está terminando o nosso ano de 2020, que parecia que não terminava. Hoje, gravando mais cedo um pouco, já postamos a oração da manhã. E agora são 5 para as 8 da manhã, já estamos gravando para ver se os carros de som dão um pouco de sossego para nós hoje, não é verdade? Que essa paz gloriosa do Senhor possa continuar no teu coração. Como eu sempre digo, se não a tem, é tão simples, é só receber Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Amém? Vamos estar lendo, amados, Ezequiel capítulo 23 apenas nessa leitura, porque ontem eu estive olhando, deixa eu relembrar aqui, ele tem mais de 40, são 49 versículos, como eu sempre digo, versículos bem extensos, para você ter uma noção, pega uma página quase toda e a outra depois. Ou seja, se fosse lá no Novo Testamento, seria como se tivesse 60 versículos, porque lá a maioria é bem curto, né? Então vamos lá, capítulo 23 de Ezequiel. O Olá e o Olibá, as duas meretrizes. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram o Olá, a mais velha, e o Olibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é o Olá, e Jerusalém, é o Olibá, e prostituiu-se o Olá, sendo minha. E enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim, cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Dá a impressão que vai falar em imundícia, não é? Mas aqui é impudicícia. Portanto, a entregarei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorava. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã, o Olibá, corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, com seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com a aparência
de capitães semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento, e se enamorou deles, vendo-os com os seus olhos. E lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos Amores, e as contaminaram com as suas impudicícias. E ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim, pôs a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da tua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. Assim, trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor, os filhos de Babilônia, e todos os caldeus de Pacode, e de Soa, e de Coa, e todos os filhos da Assíria, com eles, jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles, capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor com rodelas, e escudos, e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá à espada. Teus filhos e tuas filhas eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem se tinha apartado a tua alma, e te tratarão com ódio, e levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entreguei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio. Ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás. E os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esquecesse de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarias a Oolá e a Oolibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteram e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteram, e até os seus filhos que de mim geraram,
fizeram passar pelo fogo, para os consumirem. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é? Mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu à envelhecida em adultérios: agora, deveras, se contaminaram com ela, e ela com eles, e entraram a ela, como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Oholá e a Oholibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam o sangue. Porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei ao desterro e ao roubo, e a congregação as apedrejará com pedras e as acutilará com as suas espadas. A seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor. Amados, então aqui terminamos o capítulo 23, que é um pouco mais extenso. Agora, na segunda leitura, a gente vai estar lendo o 24, porque ele tem apenas 27 versículos, juntamente com o 25, que só tem 17 versículos. Então, a gente vai controlando assim, para poder a garganta conseguir, né? Hoje, graças a Deus, estou melhor, e assim a gente vai tocando, né? Fique na paz do Senhor e até daqui um pouquinho, em nome do Senhor.